Fala galera, estamos com mais um PC aqui no site da Pichau. Hoje a gente está com o computador Pichau Gamer Ryzen 3 3200G de 8 GB. Aqui a gente já tem algumas fotos desse PC, um gabinete bastante bonito. Então hoje a gente vai começar pelo gabinete. Esse gabinete é o gabinete Game Pichau Magpie 3, na lateral em vidro, LED azul. Para a galera que é mais entusiasta, a gente tem aqui a fonte embaixo. A novidade aqui é que a frente também é em vidro temperado. Então, além da lateral, a gente tem o vidro na frente também. E aqui as medidas do gabinete, hein? É importante que você saiba as medidas do gabinete, porque essas medidas é que permitirão que você possa colocar alguns componentes importantes para você em futuros upgrades. Por exemplo, aqui a gente tem essa medida de altura, de comprimento, e essa medida aqui de espessura, de 17 centímetros ou 170 mm, é importante para você calcular um futuro upgrade de placa de vídeo, por exemplo. As características desse gabinete sugerem para gente que ele é um mid-tower, que é o formato mid-tower, e suporta placa-mãe micro ATX e ATX. Aqui as conexões que ele possui: um USB 3.0, dois USB 2.0, um para fone de ouvido e um para microfone. E aqui fala que é interessante que tem 3 ventoinhas incluídas, no caso, provavelmente essas 3 da frente. Indo para as demais peças, nós temos a memória RAM. No caso aqui é um módulo de memória RAM. Memória RAM T-Force Vulkan de 8 GB com 2666 MHz. Essa é uma boa memória, como a gente sempre coloca nos vídeos. O problema aqui é que tem apenas uma memória. O ideal era que nesse computador tivessem pelo menos 2 memórias de 8 GB. Então é recomendável que você faça um upgrade futuro. Se você puder colocar uma memória igual a essa, de 8 GB, com a mesma frequência, é interessante que você o faça. Se você não consegue fazer isso, você pode colocar qualquer memória de 8 GB. E caso você também não possa, é interessante que você faça qualquer upgrade de qualquer memória RAM para você ter mais de 8 GB. O processador é o processador Ryzen 3 3200, o pessoal já está cansado de ouvir sobre esse processador. É um dos processadores que mais tem aí nesses computadores com gráficos integrados. Ele tem 4 núcleos e 4 threads, é um excelente processador. É óbvio que a gente está falando de um segmento de entrada e de um processador um pouco mais antigo, mas é um excelente processador se você está querendo rodar jogos leves. E ele vem equipado com a Vega 8, que é uma placa de vídeo integrada nesse processador. Caso você queira saber o que a Vega 8 consegue rodar, eu indico que você procure vídeos no YouTube, porque há vários vídeos aí mostrando o que esse processador é capaz de empurrar com essa Vega 8. E a grande novidade desse computador, pessoal, é a placa-mãe. Normalmente esses computadores eles estão vindo com placas-mãe A320. Esse aqui é uma exceção e vem com a Asus Prime B450 Gaming BR. O diferencial dessas placas, pessoal, é que normalmente elas possuem dissipadores nos VRMs. Para vocês terem uma ideia, essa placa ela estava saindo antes da pandemia na faixa de R$400. Hoje, os lojistas estão pedindo praticamente R$800 nessa placa-mãe. Então, a vantagem desse tipo de placa-mãe é que normalmente ela possui dissipadores nos VRMs e ela suporta uma capacidade de memória RAM maior além do overclock no processador. Então pode ser uma placa que esquente menos. É interessante que você pesquise sobre as placas-mãe que você porventura estiver adquirindo para você notar quais são os pontos positivos e negativos dessas placas-mãe. Há vários canais no YouTube que fazem análises de placas-mãe. Especificamente, essa aqui ela suporta o máximo 64 GB de memória, mas é interessante que a gente observe aqui que aparentemente ela só tem espaço para 2 módulos de memória RAM. Então, se vai vir com uma memória de 8, é necessário que você compre mais uma de 8. Se você economizar dinheiro e comprar uma com 4, provavelmente depois vai ficar difícil de você acrescentar mais 8. Então é interessante que você já coloque uma de 8 GB. Caso você não possa mesmo, aí eu recomendo que ponha a com 4. Outra questão interessante é que essa placa-mãe ela suporta processadores mais potentes também. Não que as outras A320 não suportassem, mas ela suporta, inclusive, o overclock desses processadores mais potentes. Então, elas tendem a ter um aquecimento menor, até porque, normalmente, como eu falei, elas têm dissipadores nos VRM, e esses dissipadores também são melhores. É interessante notar que essa placa-mãe também ela disponibiliza frequências altas para você estar fazendo overclock na sua memória RAM. Aqui a gente tem algumas frequências, eles dizem aqui que ela suporta até 3.466. Normalmente para as pessoas mais entusiastas. O comum é que as pessoas usem aqui 3.000 a 3.200 MHz. Outra peça, pessoal, é a nossa fonte. Como eu sempre digo, a fonte é uma das peças mais importantes no computador, apesar de a fonte não dar FPS. Essa fonte, oferecida pela Pichau, é uma fonte de 500 com selo 80 Plus PF7. Aparentemente, pessoal, é uma excelente fonte. A Pichau não fala qual é a marca dessa fonte. Nós temos aqui a certificação na descrição completa, mas não temos tantas informações assim. Por ter o selo 80 Plus, acredito que seja uma boa fonte e que vai permitir que você faça futuros upgrades no seu PC, principalmente quando a gente está falando de um PC de entrada e com vídeos integrados, que na maioria das vezes os usuários fazem upgrade de placa de vídeo. Então, revisando, pessoal, a gente tem aqui um computador que sai à vista por R$ 2.457. Nós temos um processador com gráficos integrados no Ryzen 3 3200G,
Nós temos um cooler, que é o cooler que já vem com o processador, então ele é original. Nós temos uma Asus Prime B450 Gaming. E nessas peças que a gente viu até agora, essas 3 peças, o único que a gente pode trocar aqui é o cooler. Mas eu acredito que o cooler que vem acompanhando o processador seja um bom cooler. Memória RAM, você já tem a opção de colocar mais uma, porém você vai pagar R$400 a mais. Uma outra peça que não está especificada acima é o HD. Então a gente observa que ele vem com um HD de 1TB, o que é muito bom, mas ele não tem um SSD. Aqui tem a opção de você trocar esse HD por um SSD de 240 GB. Acredito eu que se você não quer fazer um upgrade recentemente, colocando um SSD no seu PC, você vai ter que sopesar o que é mais importante para você agora, armazenamento ou velocidade. Se for velocidade, eu indico que você troca aqui, sem pagar nada a mais, por um SSD de 240 GB. Se você estiver querendo armazenamento, se você for colocar muitos games pesados, ou muitos games leves, mas que ocupem bastante espaço, é recomendado que você coloque o HD. E aí futuramente você faz o upgrade. Independentemente dos casos, no futuro você vai ter que colocar outra peça. Ou seja, se você escolher o HD, futuramente você vai ter que colocar um SSD para você ter um computador mais rápido, com uma inicialização mais rápida e com programas sendo abertos mais rapidamente. A fonte, pessoal, tem como você trocar. Aqui não fala qual a marca dessa fonte, como você trocar ela por uma fonte Cougar, que aí pelo menos você sabe qual marca que você está adquirindo. O gabinete, caso você queira variar, você vai pagar mais quase R$500, o que eu acho que não compensa. E esse PC ele vem com um cabo de alimentação, mais um cabo HDMI, o que normalmente não vem em outros PCs. Aqui, pessoal, não fala das 3 ventoinhas que vêm com o gabinete. Eu acho que deveriam colocar isso aqui, porque se você compra o gabinete separado, ele vem com 3 ventoinhas. E aqui não fala que vem essas ventoinhas. Eu acho que seria interessante que o site colocasse isso, para ficar claro, porque eu acho que a pessoa não vai saber se esse PC ele vai vir com as ventoinhas ou não. Eu acredito que sim, porque são ventoinhas do próprio gabinete. Mas é interessante que antes de você comprar, que você verifique com o site da Pichau se realmente você vai receber um computador com essas 3 ventoinhas. Eu acredito que sim, mas é importante que você tire essa dúvida. E aqui a questão de periféricos, pessoal, fica a critério de vocês pegar esses periféricos ou não. O veredito final sobre esse PC é que ele é um PC muito bom, principalmente para a gente rodar jogos leves. Se for um PC para trabalho, vai servir, tirando a galera que trabalha com edição, você vai ter um bom computador. Imagino que programas muito pesados, obviamente, não vão rodar liso, mas para quem quer ter um uso iniciante, é um bom computador. Se você fosse montar esse PC, provavelmente você montaria um PC melhor. Porém, você vai ter todo o trabalho e o risco da compatibilidade ou da incompatibilidade da peça é todo seu. Então, se você está querendo um computador de entrada que vai rodar jogos leves ou rodar programas leves, esse computador pode ser indicado para você.